Filho de Deus, o que eu estou prestes a te revelar não é algo pequeno. Não é algo superficial. E definitivamente não é algo que você pode ignorar. São coisas silenciosas, quase invisíveis, mas que têm o poder de enfraquecer a sua vida espiritual aos poucos. Até o ponto em que você nem reconhece mais quem você era quando estava cheio da presença de Deus. Isso não acontece de um dia para o outro. Ninguém acorda vazio espiritualmente de repente. Tudo começa devagar, em detalhes. Em pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que, com o tempo, drenam sua força. Roubam sua sensibilidade e apagam o fogo que um dia queimou dentro de você. E eu preciso que você entenda isso com seriedade. Você não foi criado para viver uma vida espiritual fraca. Você não foi chamado para uma fé fria, automática, sem vida. Existe um propósito sobre você, existe um chamado, existe uma vida cheia de Deus disponível menos, mas essas coisas silenciosas estão tentando te afastar disso sem que você perceba. Por isso, enquanto você me ouve agora, eu quero que você preste atenção como nunca antes. Porque ao longo dessa mensagem, algumas coisas podem se tornar claras para você. E isso pode mudar completamente o rumo da sua vida espiritual. Pense na sua vida como um jardim. Quando um jardim é bem cuidado, ele floresce, ele cresce, ele produz frutos. Mas quando pequenas ervas daninhas começam a surgir e ninguém faz nada, elas não fazem barulho, não chamam atenção, mas começam a roubar os nutrientes da terra, sufocar as plantas e, quando você percebe, aquilo que deveria estar cheio de vida está seco. É exatamente isso que acontece espiritualmente. E hoje, você vai identificar essas ervas invisíveis antes que seja tarde. E antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas importante, não apenas assista. Se essa mensagem falar com você em algum momento, deixa um like, se inscreve no canal e comenta. Minha vida espiritual vai florescer novamente. Porque suas palavras têm poder e aquilo que você declara começa a alinhar o seu coração com aquilo que Deus quer fazer. Agora, preste atenção. A primeira coisa silenciosa que enfraquece sua vida espiritual é negligenciar o tempo com Deus. Parece óbvio, mas é exatamente por isso que muitos ignoram. Não é que você deixou de acreditar. Não é que você abandonou tudo. É só que você começou a deixar para depois. Um dia você não leu, no outro você estava ocupado. Depois veio o cansaço. E quando percebeu, aquele tempo que antes era prioridade virou algo raro. A verdade é simples, assim como o corpo precisa de alimento, sua alma precisa da presença de Deus. Quando você se afasta disso, mesmo que lentamente, algo dentro de você começa a enfraquecer. Você pode até continuar vivendo normalmente por fora, mas por dentro. A sensibilidade vai diminuindo, a fome espiritual vai desaparecendo. E o mais perigoso é que você se acostuma com isso. O inimigo não precisa te destruir em um grande momento. Ele só precisa te manter longe da presença de Deus, porque uma alma desconectada se enfraquece sozinha. Então declare comigo: Senhor, eu não vou negligenciar o meu tempo contigo. A segunda coisa é viver distraído espiritualmente. Você até ora, mas sua mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Você tenta se conectar, mas o celular vibra, os pensamentos correm, as preocupações dominam. E, aos poucos, aquilo que deveria ser um momento profundo se torna superficial. Deus não quer apenas suas palavras, Ele quer sua atenção. Imagine conversar com alguém importante para você enquanto essa pessoa olha o celular o tempo todo. É exatamente isso que acontece muitas vezes na oração. E o problema não é só a distração em si, mas o efeito dela, uma conexão fraca, uma experiência rasa, uma presença que não é percebida. E quando você não sente, você começa a perder o desejo. E quando perde o desejo, se afasta ainda mais. É um ciclo silencioso. Mas quando você decide focar, quando você fecha as distrações e entrega sua atenção, algo muda. A presença se torna real novamente. Declare vê-lhe: Senhor, eu te dou toda a minha atenção. A terceira coisa é a inconsistência. Um dia você busca, no outro não. Uma semana você está firme, na outra desaparece. E assim, sua vida espiritual se torna instável. A verdade é que crescimento espiritual não vem de momentos intensos, mas de constância. É a repetição, é o hábito, é a disciplina que constrói força. Quando você só busca quando sente vontade, sua fé nunca se sustenta. Mas quando você decide continuar mesmo sem sentir, algo mais profundo começa a ser construído dentro de você. Os mais fortes espiritualmente não são os que têm momentos extraordinários, são os que permanecem.
Então declare: Senhor, me faz constante. A quarta coisa é orar sem expectativa. Muitas pessoas oram, mas no fundo não acreditam que algo vai acontecer. As palavras saem, mas o coração está distante. E sem fé, a oração perde sua força. É como plantar uma semente e nunca esperar que ela cresça. A expectativa é o que mantém a chama acesa. Quando você ora acreditando, sua postura muda, sua entrega muda, sua fé se ativa. E mesmo quando a resposta demora, você continua firme porque sabe que Deus está trabalhando. Então declare: quando eu orar, eu vou esperar que Deus se mova. A quinta coisa é ignorar a palavra. Não adianta querer força espiritual sem fundamento. Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Isso pesa o coração e bloqueia o fluxo espiritual. Você pode até tentar seguir, mas algo sempre parece travado, porque um coração pesado não consegue fluir livremente. Liberar perdão não é sobre o outro, é sobre você, é sobre liberdade. Então declare: eu libero tudo o que me prende. E a sétima coisa, talvez a mais silenciosa de todas, é perder a confiança no tempo de Deus. Quando as coisas não acontecem no tempo que você espera, é fácil desanimar. É fácil pensar que nada está acontecendo. Mas o que você não vê é que Deus trabalha nos bastidores. O atraso não é abandono, muitas vezes é preparação. E quando você desiste cedo demais, você perde aquilo que estava sendo construído. Então declare: eu confio no tempo de Deus. Agora escuta isso com atenção. Essas coisas não destroem sua vida de uma vez, elas entram devagar. Crescem em silêncio. E quando você percebe, o fogo diminuiu. Mas a boa notícia é que aquilo que foi enfraquecido pode ser restaurado. Você pode voltar, você pode reacender, você pode reconstruir. Então não assista a isso e siga como se nada tivesse acontecido. Responda agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários: meu fogo espiritual vai voltar. Porque esse pode ser o momento em que tudo começa a mudar. E agora, ore comigo. Senhor, eu reconheço que existem áreas da minha vida aqui que precisam ser ajustadas. Eu não quero viver uma vida espiritual fraca. Eu quero tua presença, tua força, tua direção. Me ajuda a ser constante, focado e cheio de fé. Remove tudo que tem me afastado de ti e reacende em mim o fogo que um dia queimou forte. Eu me entrego novamente. Em nome de Jesus. Amém.